A graça e paz, irmãos. Amém? Irmãos, nós vamos continuar, irmãos, nosso estudo da carta de Tiago, tá? Nós, como os irmãos sabem, nós estamos fazendo o estudo de Tiago e estamos fazendo pregações expositivas, amém? Eu gosto muito dessa questão de pregação expositiva, porque como a gente vai estar seguindo o texto, lendo e explicando, expondo o texto, geralmente, o que acontece? A gente acaba falando de assunto que normalmente a gente não falaria, né? Mas como está ali no texto, a gente acaba tocando nesses assuntos, que às vezes são assuntos muito importantes na nossa vida, amém? Então, vamos colocar aí Tiago. Obrigado, irmão. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Amém? Tiago 1, 19. Pastor Samuel já leu, inclusive, essa passagem, mas eu vou ler novamente para a gente comentar. Amém? Então, abra aí, ou acompanhe aqui, Tiago 1, 19. Eu vou ler por aqui para ficar junto com vocês. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo, a sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições, e não se deixam corromper pelo mundo. Amém? Volta aí para o versículo 19, amém? Então, só contextualizando um pouco, irmãos, daqui desse primeiro capítulo de Tiago, que nós estamos estudando, o pastor Samuel já compartilhou a primeira parte desse capítulo, né? E agora nós vamos entrar na segunda parte do capítulo 1 ainda, amém? Olha só, essa carta, irmãos, ela foi escrita num contexto, numa situação difícil. Os irmãos estavam passando por muitas provações, perseguição, principalmente a questão da pobreza, e por isso Tiago fala muito aqui da questão do rico e do pobre, amém? E olha só, Tiago, inclusive, ele começa esse capítulo ajustando a visão dos irmãos em relação às provações. Ele diz assim: irmãos, tende por motivo de muita alegria ao passardes por várias provações. Nós, naturalmente, o que nós pensamos? Como que pode ser ter alegria na provação? E aí, Tiago diz que nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque tudo tem um propósito. E aí, o que ele fala? Olha, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Para passar pela provação, entender o processo e se alegrar com aquilo que pode trazer, aquele processo pode trazer de crescimento para a vida da pessoa, é preciso de quê? De sabedoria. E aí, Tiago fala, então, vocês devem orar pedindo sabedoria, para que Deus te conduza, né? Ou a sabedoria vinda de Deus conduza você diante da provação. Amém? E aí ele ajusta também outra questão, que é a questão da tentação. Porque, olha só, a provação,
ela é uma situação difícil que tem o quê? Como objetivo provar a nossa fé. Aqui o próprio Tiago fala que o varão o homem, né, a pessoa, uma vez aprovada, ela vai receber a coroa da vida. Então existe a aprovação da fé. Só que a aprovação não é para nos derrubar. A aprovação é o quê? É para nós sermos aprovados. Amém? Mas a tentação, ela tem o objetivo de nos derrubar. E aí alguns pensavam o seguinte, tá, então se Deus permite eu passar pela aprovação, Deus está me tentando a pecar. Eu passo pela aprovação, e aí eu peco, então acaba que a culpa é de Deus. Não é verdade? Não é a culpa de Deus? Amém? Não, né? É justamente isso que Tiago vem e ajusta também. Ele ajustou a nossa visão em relação à aprovação, e ele ajusta a nossa visão em relação a Deus. Ele diz assim, ó, Deus, ele não é tentado por ninguém, e ele não tenta ninguém. Ele diz assim, Deus não tenta ninguém. Ele diz, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, olha só, tem aprovação, e diante da aprovação, eu posso ser tentado a fazer algo que não deveria, mas não é por causa da aprovação, é por causa da cobiça, do pecado que habita em mim, né? Dessa natureza caída. E aí, Tiago diz, nós somos tentados pela cobiça, esse desejo. Olha só a ilustração que Tiago usa aqui, no versículo 14, diz assim, ó, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui, irmãos, Tiago fala eu acho que é do aborto que é permitido, né? Aqui ele permite um aborto. Imagina, a ilustração que ele está dando aqui é de uma prostituta que está seduzindo uma pessoa, e aqui ele fala que essa prostituta, o nome dela é cobiça, é desejo, então ela seduz, aí a pessoa vai, tem um relacionamento com ela, e aí diz que ela é engravida, e aí depois que ela fica grávida, é só uma questão de tempo para ela dar à luz, e aí o nome desse ser que nasce é pecado. Então nós somos seduzidos, atraídos pelos nossa própria cobiça, e aí quando a gente atende a essa cobiça, ela engravida e gera o pecado, e o pecado gera a morte. Esse é o único aborto que é permitido por Deus, né? Ou seja, aborte o pecado, não deixa ele nascer. Amém? Então ele ajusta, olha, diante da aprovação, se vocês caírem, porque com a aprovação vem a tentação de fazer algo que não deve. Não foi culpa de Deus, foi culpa da própria cobiça. Amém? Então, diante desse cenário é que nós entramos aqui no versículo 19. Tiago, inclusive, diz assim, olha, não foi Deus que tentou vocês caíram no pecado, não foi Deus. Porque toda dádiva e todo bom dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes. Amém? Aí, versículo 19, vamos entrar no texto dessa noite. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha só, porque Tiago aqui está tratando das provações, e ele fala da questão nossa individualmente, ou seja, eu lidar com meus desejos, com meus pecados, né, com minha tentação, porque ser tentado não é pecado. Ceder ao pecado, a tentação é pecado. Né? Então, ele está falando aqui de algo interior, nós lidando com os nossos desejos. Agora, ele vai passar para uma outra questão, que é nós lidando com os outros. Porque o pecado pode envolver a gente, mas pode envolver os outros. Aí ele diz assim, olha, irmãos, sejam prontos para ouvir. E aí ele vai falar mais adiante sobre ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? E ser tardio, não falar precipitadamente.
Então ele toca num ponto que é o quê? A língua. E Tiago fala muito da questão da língua, do falar. Eu não vou entrar muito a fundo nessa questão, porque quando a gente entrar no capítulo 3, que Tiago fala mais forte, com a ênfase realmente no falar, a gente vai tratar disso bem mais profundo. Mas eu queria ler alguns versículos relacionados ao falar, à língua. Eu vou ler rapidamente aqui, os irmãos só ficam atentos, olha só. Provérbios 13:3 diz assim: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Olha só. Provérbios 29:20. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Provérbios 10:19 diz assim: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas o que controla a língua é sábio. Provérbios 19:2. Não é bom agir sem pensar, e peca quem é precipitado. Aqui é precipitado no geral, né? Mas a gente pode usar também aqui, precipitado no falar, né? Então, Tiago chama a atenção para ser o que? Ele diz tardio, não fale apressadamente. Lá no final do capítulo aqui, quando nós lemos, ele diz assim, que refrear a língua, né? Sobre refrear a língua. Então, quem fala muito, irmãos, aqui o provérbio mesmo diz, né? Quem fala demais vai acabar falando besteira. Quem fala demais, aqui diz, quem fala muito, né? Vai acabar caindo em transgressão. Isso quer dizer que é bom falar pouco? Quer dizer que a Bíblia está exaltando quem fala pouco? Não necessariamente, porque ele diz assim, ó, que, olha só, quem controla a língua é sábio. Então, não é quem fala pouco que é sábio. Não é quem fala pouco que é sábio. É quem controla a língua que é sábio. Porque pode ter uma pessoa que fale muito pouco, fale pouco, mas na hora da ira, fala o que não deve. Ser tardio em falar e tardio em se irar. A pior coisa que tem é a pessoa não controlar a língua no momento de ira. Isso causa um estrago grande. Amém? Versículo 20. Diz assim, porque a ira... Versículo 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, eu ser irado não vai glorificar a Deus, não vai produzir a justiça de Deus. Pelo contrário, vai trazer só estrago. Amém? Versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Então, olha só, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aí ele diz aqui, aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Então, ele está falando o quê? De ouvir. No caso aqui, a palavra de Deus, ser pronto, aceitar, amém? Na minha tradução diz o seguinte, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Qual é a ideia aqui que Tiago está trazendo? Ele está trazendo a ideia da semente, da plantação. A palavra implantada em vocês, acolham. Primeiro ele diz aqui, ó, deixe a maldade, né? Por quê, irmãos? Jesus mesmo falou, a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que ele diz, primeiro deixa a maldade, né? Como é que ele fala aqui? A impureza, a maldade, arranque, tire isso. Por quê? Porque essa é a origem do falar indevido. Quando eu falo, eu só expresso o que está no meu coração. Só expresso a maldade, a impureza. A boca fala do que está cheio o coração. Tem um provérbio, inclusive, que fala que calado até o tolo se passa por sábio. Né? Enquanto a pessoa não fala, tu não conhece a pessoa.
Mas tu vai começar a conhecer a pessoa quando? Quando ela passa a falar. Quando ela passa a abrir a boca, aí tu começa a discernir o que está no coração da pessoa. Amém? Então, a ideia aqui é o quê? De uma plantação. Então, primeiro, tem que arrancar, que é a impureza e a maldade aqui, que é os espinhos, tirar aquilo que não deve estar ali naquela terra e preparar ela para a semeadura. E depois ele diz assim, acolha com mansidão a palavra implantada. Ou seja, lembra da parábola do semeador que Jesus contou? É isso aqui que Tiago está em mente, né? Lá, Jesus contou a semente do semeador que saiu semeando e algumas sementes caíram à beira do caminho, outra entre os espinhos, outra num solo cheio de pedras e uma caiu em boa terra. Então, acolher a palavra é preparar realmente o coração para que essa palavra frutifique verdadeiramente. Amém? Olha só, diz assim, ó, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Aqui, em algumas traduções mais literal, diz assim, ó, o finalzinho ali, diz assim, a qual é poderosa para salvar a alma de vocês. Né? E no original realmente tem essa palavra alma. Salvação da alma. Porque só relembrando os irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. Amém? E nós temos que ter o espírito salvo, a alma salva e o corpo salvo. Amém? O que isso significa? Salvação do espírito, irmãos, é quando a gente aceita Jesus e a nova natureza, a natureza de Deus passa a habitar, a fazer parte da gente. Antes de receber Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós tínhamos uma única natureza, a natureza pecaminosa. Quando cremos no Senhor, passamos a ser filhos e recebemos a natureza do Pai. Amém? Por isso que João, no Evangelho não está escrito, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, os que creem no seu nome, eles são salvos, e aqui está falando a salvação do Espírito, ou seja, ser regenerado. É o que Tiago fala aqui, no versículo 18, quando ele diz assim, ó, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, Tiago fala da salvação do Espírito no versículo 14. Diz que nós fomos regenerados. Então, a salvação do Espírito é o que a Bíblia chama de regeneração, ou seja, novo nascimento. Amém? E aqui nesse versículo, fala da salvação da alma. Se vocês pegarem uma tradução Almeida, revista atualizada, revista corrigida, vai estar aqui. É poderosa para salvar a alma de vocês, tá? E aqui nesse versículo ele fala da salvação da alma. A salvação do Espírito nós chamamos de novo nascimento ou regeneração. A salvação da alma, sabe de como que nós chamamos? Santificação. Por quê? O que é alma? A alma é o que eu penso, é o que eu sinto e é o que eu decido. Mente, emoção e vontade. Isso é alma. Salvar a minha alma é deixar todas essas mazelas, a maldade da nossa alma, né? Te retirar ela e a minha alma parecer mais com a alma de Jesus. É eu parecer com Cristo. É eu sentir como Cristo sente, é pensar como Cristo pensa, é agir como Cristo agiria. Isso é salvação da alma. Quando nós nos deixamos ser moldados pela palavra, para ficar mais parecido com Ele, nós estamos sendo o quê? Santificados. Nós estamos tendo o quê? A salvação da alma. Então a salvação do Espírito é um dia, é um momento, é aquele dia que você diz assim, não, eu quero entregar a minha vida para Deus, quero fazer parte da família e se torna filho de Deus. Essa é a salvação do Espírito. Agora a salvação da alma, ela é um processo,
e vai durar toda a nossa vida. Salvação da alma é eu dia a dia me rendendo ao trabalhar, é deixar essa palavra me moldar, me ajustar, é eu que está cada vez mais se entregando ao Senhor a ponto de ser transformado por Ele. Entenderam? Então ele diz, acolham com mansidão, com humildade essa palavra implantada em vocês, porque essa palavra é que é poderosa para salvar a alma de vocês. Ou seja, é poderosa para nos moldar, de mudar o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso interior, porque tem que ser algo de dentro, não é algo meramente exterior. Amém? Eu gosto até de usar uma ilustração que nós somos como vinho. Tem um texto que é bem interessante, está em Jeremias, capítulo 48, versículo 11, que fala de Moabe. Ali o profeta está falando julgamento sobre a nação dos moabitas, né? Aí ele se refere a Moabe, né? Só que ele fala algo interessante, ele diz assim, olha só, Moabe esteve despreocupado desde a sua mocidade como vinho, descansado sobre a sua borra. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi levado para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Quando a gente lê esse versículo a primeira vez, talvez não entenda muita coisa, né? Mas o que ele está dizendo? Ele está comparando Moabe ao vinho, ao processo que o vinho passava naquela época. Como é que era? Naquela época, existia o lagar, que era uma caixa grande, feito de madeira, de pedra, onde eles jogavam a uva, e pisavam, né, com os pés ali, esmagavam, faziam aquele suco, depois pegavam o suco ali e colocavam em vasilhas. Só que ali tinha talo, tinha folha, tinha casca, tinha várias sujeiras ali. Eles colocavam na vasilha e deixavam aquela sujeira decantar, né, ou as que boiavam ficavam em cima, e eles cuidadosamente pegavam aquilo e passavam para outra vasilha, com cuidado para deixar a sujeira na vasilha anterior e só o suco para a segunda vasilha. Só que naquela primeira vasilha ficou as coisas grosseiras, né? Aquela sujeira bem grossa. Esse processo tinha que ser repetido, porque na segunda vasilha ele ia ficar parado novamente até aquela sujeira ir para o fundo ali, decantar, né? E aí ele cuidadosamente ali, o fabricante de vinho, passava por uma outra terceira vasilha. E aí, nessa segunda vasilha já ia ficar uma sujeira mais fina do que a primeira, claro, mas já ia ficar ainda uma sujeira. E ele ia fazendo esse processo várias vezes, entendeu? E cada vez o vinho ia ficando mais puro, mais limpo. Ele tinha que ser passado de vasilha para ser purificado. Só que aqui Deus repreende Moabe porque diz assim, você não foi passado de vasilha para vasilha. Ou seja, não quis ser purificado. Aí ele diz assim, por isso você ficou em cima da sua borra. Que o vinho está lá na vasilha, a borra vai descer para o fundo. E aí ele tem que ser passado por outra vasilha para a borra ficar para trás. Né? Só que como ele não foi passado, ele ficou ali, em cima da borra. O que isso significa? Que aparentemente vai ser um vinho limpo, mas se tu der uma chacoalhada, aí, no linguajar do Maranhão se diz toldou. Não sei se vocês já viram isso aí, tem uma água, né, ali, que a laminha tá embaixo, né, mas em cima está limpinho, se tu mexer lá, aí ele diz aí, toldou a água. Maranhão fala assim, não sei. Então, quando a gente não se deixa ser moldado pela palavra, não acolhe, como o Tiago diz, com mansidão a palavra em nós implantada, nós somos como esse vinho que não quer mudar de vasilha. Ele olha para ele, não, está bem aqui, está tudo tranquilo, eu estou limpinho, mas a borra está lá embaixo. Basta vir uma situação, alguém pisar no calo, a borra sobe com força, né? A língua fala o que não deve.
Entenderam? Então, irmãos, que versículo nós estávamos? Versículo 21, né? Salvação da alma. Não foi isso que a gente falou? Então, salvação da alma é deixar ser trabalhado pela palavra de Deus, fazer esse processo, ser purificado, ser santificado. Então, só recapitulando, salvação do espírito é regeneração, salvação da alma é santificação, e a salvação do corpo é a glorificação, que aí é quando o Senhor Jesus vier. Amém? Que nossos corpos serão transformados. Mas aí é outro assunto. Amém? Versículo 22. Se no versículo 21 ele fala sobre acolher a palavra, ou seja, ouvir com mansidão a palavra, aqui ele fala, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a você mesmo. Por quê? Devemos ouvir a palavra, ser atentos ouvintes, acolher com mansidão, devemos buscar, estudar. Mas se pararmos aí, a gente vai até se enganar, porque vai achar que está bem e não está. Tem um texto lá no livro de Esdras, falando do sacerdote Esdras, que diz assim, Esdras, ele empenhou o coração em buscar a lei do Senhor, ou seja, aprender, né? A guardar a lei do Senhor, ou seja, praticar, e a ensinar a lei do Senhor. Então nosso relacionamento com a palavra de Deus deve ser o quê? Ouvir, aprender, estudar, praticar, é o guardar, né, o praticar, e o ensinar. Aqui Tiago já falou do ouvir, agora ele fala, mas não basta ouvir não, tem que ser praticante, não somente ouvinte. Quem é somente ouvinte se engana, porque tem aquela ideia, eu conheço muita palavra, né? Não, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, e fica enganando achando que isso é o bastante, que é muita coisa isso. Mas Tiago chama atenção, temos que praticar. Irmãos, eu acho que um grande problema no meio do povo de Deus, muitos problemas seriam resolvidos se a gente só praticasse aquilo que a gente já sabe. Se a gente só praticasse o que a gente já sabe, muita coisa já seria resolvida. Amém? Versículo seguinte, 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Olha só, ele dá uma imagem aqui, né? De manhã, eu acordo, né? A gente acorda com os cabelos todos... Meu cabelo aqui é curtinho não, né? Não tem problema, mas as mulheres geralmente acordam com... E aí remela no olho, caca no nariz, né? Marca de baba. Aí olha no espelho aqui, ih, rapaz, deixa eu... Se ajeita tudo, mas depois sai e a gente esquece até de como a gente era, né? Então, se a gente não pratica, é assim. Depois pode despintear o cabelo, pode ter caca no nariz, a gente não vai ver mais. Se a gente não... Isso é não praticar a palavra de Deus. Amém? Versículo 25. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Aqui, até ecoa algo do Sermão do Monte, né? Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurado, bem-aventurado. E é interessante que Tiago fala assim, ó, a lei, a perfeita lei, né? Na minha tradução assim, a lei da liberdade. A lei perfeita, a lei da liberdade. Porque nós tendemos, na nossa cabeça, desassociar uma coisa. Quando a gente fala lei, automaticamente a gente pensa algo contrário à liberdade, ou seja, porque lei vem para me restringir. Mas aqui Tiago fala a lei da liberdade. Por quê? Porque ele está falando do evangelho.
É o Evangelho que nos livra do pecado. É Ele que nos dá liberdade para não sermos mais escravos do pecado, para não sermos mais escravos da nossa língua. A lei da liberdade. Amém? Versículo 26. E aí, meio que um sanduíche, né? Tiago começa falando da língua, aí ele vai falar do remédio, a palavra, a prática da palavra. E aí ele volta e fecha com a questão da língua, né? Fecha aqui o capítulo 1, que eu quero dizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo, a sua religião não tem valor algum. Olha só, a gente tende a achar que religioso, no sentido bom da palavra, né? Alguém que de fato ama a Deus, é a pessoa que levanta a mão no culto, né? Mas ele está falando que é algo que nos afeta mais no dia a dia. Amém? Versículo 27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a religião verdadeira. A religião verdadeira é praticar a palavra. Aqui ele resume, né, a lei, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então aqui ele coloca os necessitados, os órfãos, a viúva, os nossos próximos, e separar-se do mundo, né? Para Deus. Separar-se do mundo para Deus. Amém? Então, irmãos, a verdadeira religião é ser praticante da palavra de Deus. É ter um anelo, um prazer em praticar a palavra. Eu gosto até de exemplificar que a gente tem que ter esse anelo de estudar, de entender, de querer viver, de praticar, de saber a palavra de Deus. Tem uma ilustração que eu acho interessante, que é a história que aconteceu com o rei Davi. Rei Davi, certa vez ele quis trazer a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança naquele tempo simbolizava a própria presença de Deus, né? Ele quis trazer a Arca da Aliança para a sua cidade, para junto de si. Então, olha só, era uma atitude muito nobre, um desejo nobre. Mas, o que aconteceu? Ele fez todos os preparativos, chamou as pessoas, tal, para trazer. Colocaram a arca em cima de um carro de bois, e eles começaram a levar. E muito alegre, com pessoas tocando, cantando. É uma festa para trazer essa arca para a cidade de Davi, Jerusalém. Mas no caminho, diz que os bois tropeçaram lá, a arca ia caindo, e bota a mão para segurar a arca. E aí diz que Deus fulminou Uzá naquele momento. Matou Uzá. Inclusive aquele lugar ficou conhecido como Pérez Uzá, que significa o buraco, a brecha de Uzá. Não sei se o buraco foi no chão ou foi nele, mas foi algo nesse nível. E nesse momento diz que Davi, inclusive diz que Davi se irou. Acho que ficou irado com Deus, né? Em outras palavras, é como se ele tivesse dito assim: puxa, Senhor, eu estava com a intenção tão boa de trazer a arca, que é algo bom para estar aqui, e o Senhor vai e faz um negócio desse comigo. Mata uma pessoa que estava aqui também, envolvida, tudo. Só que a Bíblia também diz que ele falou, né? Como trarei
a arca? Ele fez uma pergunta: como? E aí, nos capítulos seguintes, mostra que ele entendeu o como. Ele foi procurar o como, e entendeu o como. Aí ele entendeu: puxa, a gente fez errado. A arca era... A lei de Deus já diz que a arca tem que ser trazida no ombro dos levitas. E a gente fez um carro de bois lá para trazer a arca, está errado, não era a lei do Senhor, não era essa. A palavra de Deus não dizia que era de outra maneira, a gente estava contrário. E aí, ele vai novamente e traz a arca agora da maneira certa e dá tudo certo. Então, é necessário nós conhecermos a palavra. É necessário conhecermos aquilo que agrada o coração de Deus. Conhecermos a sua palavra e praticarmos. Primeiro, Davi errou porque não conhecia a lei da palavra de Deus e acerca do transporte da arca. Amém? Então, conhecer e praticar. Se eu só conheço, não pratico, engano a mim mesmo. Se eu tento praticar da minha cabeça, eu acho, vai dar ruim. Amém? Então, buscar, praticar e ensinar. Essa é a religião. A religião bíblica é prática. Amém? Amém. Jesus é o Senhor.